Nosso texto está aí, ó, Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Eu quero, nesse texto de Hebreus, ele vai nos dar 3 conselhos que eu acho muito apropriado para a nossa vida, né? Muito apropriado. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Aí ele faz uma citação do Velho Testamento, né, que Deus fala em Deuteronômio 31. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Nós, talvez como nunca, né, na história da humanidade, a questão do ter, né, é tão valorizado. As pessoas, elas medem os outros, né? Elas analisam, avaliam os outros pelo que elas têm. Se tem mais, é como se aquela pessoa tivesse mais valor. E isso não acontece só no mundo, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Isso acontece também até na vida da própria igreja. Aliás, esse era um dos problemas, né? Tiago vai tratar isso. Tiago diz assim, olha, quando entrar um rico na igreja, né? E um pobre, não diga para o rico, sente aqui, e ao pobre, sente ali, distante. Ele diz, não faça isso não, porque é Deus que tem feito as coisas assim. Mas as pessoas, elas, assim, obviamente que, graças a Deus, que tem muitas exceções nessa regra, mas geralmente é assim, é o que você tem. Se você põe um paletó, às vezes é uma pessoa de um cara tão ruim, rapaz, mas a vestimenta dele diz tudo, porque a gente vive muito pela aparência. Eu não estou desprestigiando a questão da aparência. Eu não estou desprestigiando. Eu acho que nós devemos aparentar sempre o melhor nosso. O problema é que quando nós olhamos, por exemplo, para as circunstâncias e deixamos nos levar por esse rio, né, que nos impulsiona, que nos arrasta para aquela ideia de se ter, né, se ter, e a gente vive em função do que tem, e querendo mais, sempre mais. Uma sensação de como se isso fosse nos trazer felicidade. Por outro lado, nós vivemos, por exemplo, um momento muito complicado no nosso país, né? Já saindo de uma pandemia, mas com um índice de desemprego muito alto, uma inflação alta, e tudo isso gera muito desconforto, gera muito sofrimento, sem se falar de que pessoas que perdemos, entes queridos, tudo isso foi como, vamos dizer assim, como um vendaval que saiu arrastando e quebrando tudo, passando por cima. Nesse texto de Hebreus, eu não quero me prolongar muito hoje, mas
Ele diz assim, olha, você quer ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável? Primeira coisa que você tem que fazer, não seja a vossa vida sem avareza. Tire a avareza da sua vida. Ele não está dizendo que nós não devemos querer conquistar. Esse não é o ponto. A avareza, na verdade, uma pessoa avarenta, ela vive em função dessas coisas. Isso é uma característica de uma pessoa avarenta. Você pode ter um pobre, bem pobre, avarento. E você pode ter um rico, bem rico, avarento. Porque é uma questão de sentimento. Eu vivo em função disso. Eu conheci um homem, né, provavelmente já não. Com certeza já não está vivo, porque ele já era de idade. E na época que eu trabalhava no banco, e eu trabalhava com aplicações de mercado. Eu era gerente desse departamento de aplicações de mercado. Então, se eu trabalhava com aplicação de mercado, eu trabalhava com gente que tinha dinheiro. Certo? Edson Queiroz Filho, né? E o pai já tinha morrido, entre outros. E esse homem, seu João Batista, inclusive, ele vivia, você olhando para ele, você achava que ele era uma pessoa que pedia esmola. Sujo, até fedido às vezes. Mas só imóveis ele tinha 170. Pode imaginar. Andava na garupa de uma moto com o filho dele. Me lembro se fosse hoje o Kleber. Uma moto não era nem uma moto boa, não. Uma moto bem sambadinha. E uma vez eu perguntando para ele, disse, seu João, assim, o senhor tem tudo isso, já está numa idade bem avançada. Ele disse, olha, o meu prazer, o meu lazer, eu fico feliz quando eu adquiro coisas, quando eu compro coisas. Essa é a minha alegria. E eu fiquei pensando, puxa, ele tinha 2 filhos. Deve ter dado uma confusão muito grande. A avareza, gente. Paulo chega a dizer amor ao dinheiro. É uma outra maneira de se falar sobre a avareza. Olha como isso é forte. Na nossa vida, a gente precisa cuidar. Porque é um pecado fatal, mortal. Pessoas, a gente assiste isso. A Suzana, né? Suzana que matou os pais para ficar com o que os pais já tinham, que já era dela. Mas olha a avareza. O Velho Testamento, quando Josué invade a terra, né? Ele conquista Jericó. Deus havia dito, olha, ninguém vai ficar com nada. Tudo será consagrado a mim. Só que teve um dos homens que, encontrando ouro, essas coisas, levou para sua tenda. E, em função disso, a nação de Israel sofreu uma derrota terrível na próxima cidade que eles foram conquistar, que era Ai. Uma cidade infinita, assim, pequena em comparação a Jericó. Era um povoadozinho, mas eles perderam aquela guerra e Josué não entendeu.
em pecado, no arraial de Israel. E eles foram atrás, descobriram, mataram a família inteira, tocaram fogo em tudo. Avareza. Judas Iscariotes, lembra? Olha como isso é sério. Como que alguém pode trocar o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata? Olha que pecado nocivo isso. E olhe, ele fazia parte do grupo de Jesus. Ele fazia parte dos 12. Mas qual era o problema? A avareza. A avareza, ela é dominada por um Deus chamado Mamon. Jesus diz assim, olha, vocês não vão poder agradar a Deus e a Mamon, e as riquezas. Vocês não vão poder. Você não poderá agradar dois senhores. É interessante porque Jesus nunca chamou ninguém de senhor, a não ser Deus. Mas a Mamon ele chama de senhor. Olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso, gente. Isso é muito forte. Por que dificilmente um rico entrará no reino de Deus? Será que Jesus está condenando riqueza? Tá, não. O problema da riqueza é porque ela traz uma falsa segurança. Esse é o problema da riqueza. Ela assume um lugar de Deus. E o autor de Hebreus disse, olha, por favor, vivam a vida de vocês sem avareza. Olha como isso é forte. Satanás, quando tentou Jesus, em Mateus capítulo 4, a primeira tentação é que essas pedras se transformem em pão. Porque Jesus estava ali já há 40 dias jejuando. Mas ele vai dizer o seguinte, ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele diz, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Todas as riquezas, diz o texto. Olha como esse pecado, ele é tão, assim, ele encontra tanto espaço no nosso coração, que Satanás ele vai tentar Jesus com o pecado da avareza. Eu vou te dar tudo isso, todos os reinos. Se incluía poder, dinheiro, o que quisesse, ouro, se tu prostrado me adorares. O jovem rico, lembra do jovem rico? Quando Jesus, quando ele chega para Jesus, gente, isso é forte. Ele chega para Jesus, ele diz, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? A intenção dele era maravilhoso. Ele tinha discernimento que havia uma vida eterna. Mas o pecado da avareza não permitiu ele fazer a opção pela vida eterna. Ele optou pela vida aqui e agora. Isso é forte. Meu Deus.
Consegue entender desse sentimento? Gente, a avareza é perverso. Olha, alguém disse assim, ó, é, o dinheiro, bens, essa coisa aí, né? Ele é um excelente servo. Se você souber usar, você vai desfrutar. Mas é um péssimo senhor. Ele é perverso. Gente, destrói famílias. Pessoas que trabalham, abandona filho, abandona-se não no sentido de se separar, de morar, não. É porque não trabalha tanto, para ter. Eu sei que tem pessoas que têm que trabalhar muito, porque senão não sustenta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas às vezes eu trabalho tanto, para ter algo, e para ter mais, e para ter mais, e para ter mais, em detrimento da minha família. Lembra da parábola que Jesus conta do fazendeiro, né? Que ele, naquele ano, a safra foi muito grande, bem maior do que ele esperava, e ele tinha tantos grãos, que ele não tinha mais onde armazenar. Ele disse: o que é que eu vou fazer? Ah, vou fazer o seguinte, eu vou ampliar, né, o meu galpão, vou construir um outro bem maior, vou encher ele desses cereais, e vou dizer para minha alma: descansa, regala-te, dorme, né? Fica tranquila. Essa questão da aposentadoria nossa, né? De ter essa certeza da velhice. Caramba, eu vivi muito em função disso. Mas eu pensava: puxa vida, meu medo de ficar velho, de ter... A gente não passa por essas coisas, né? Aí Jesus diz assim: louco, olha como é que a Bíblia... Olha para tu ter uma ideia como o pecado da avareza é algo tão forte. Jesus nunca chamou ninguém de louco, e chama esse homem de louco. Hoje à noite vão te requerer a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Mas a avareza, ela nos impede de ver o amanhã. Meu Deus, eu vou construir, fazer, comprar, ter e tal, tudo bem. Aí você tem muito mais do que você precisa. Porque às vezes eu fico pensando: se os meus pais fossem vivos, pelo que eu tenho, eles diriam para mim, e os meus irmãos, e talvez aconteça a mesma coisa com vocês que estão me ouvindo aqui, porque eles viviam uma vida tão simples, que eles olhariam para nós e dizem: vocês são ricos. Onde foi que meu pai sonhou um dia ter um carro? Ele não tinha condição de ter um carro, de ter uma casa própria. Morou de aluguel pela vida inteira. Depois foi que, né, a filha comprou a casa e deu para ele, uma das filhas. Mas, entendeu? De maneira simples. Nós viemos ter uma televisão de 12 polegadas, pagando um consórcio. Eu lembro essas coisas, eu fico pensando: meu Deus, e a gente era tão feliz com aquilo. Hoje não, hoje a gente quer uma TV de 50 polegadas, e se olha lá, tem gente que só não tem uma de 100, porque se botar na sala aí não tem como passar, né? Mas você entende? É, é viver em função disso. E o pior é que a gente traz isso para a fé. Eu tenho sérios problemas com teologia da prosperidade. E olhe que Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós sejamos prósperos. Desde que essa prosperidade não nos escravize. Que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Para pensar um pouquinho.
Você já prestou atenção que muitas vezes você está numa luta e trabalhando e se arrebentando por pura avareza? Aí, quando chega na igreja, ainda tem aquela, dê o dízimo e Deus vai lhe dar 1 milhão de vezes mais. Cara, isso é alimentar o ego do avarento. Porque a oferta deixou de ser dízimo, deixou de ser algo de obediência, de gratidão, de reverência ao nosso Deus, para se tornar um excelente negócio. Aí o avarento, ele continua avarento, pior ainda, só que agora em nome de Jesus. Aí complica, filho. Aí complica. E vai achatando, né, aquele irmão que não consegue prosperar como ele, porque vamos combinar, né? Uma igreja de 100 membros, vai lá que 2, 3, 4, 5 prosperam muito, 95 não vão prosperar. Eles vão ter uma vida básica, claro, não vai faltar comida, porque Deus vai cuidar. Que é o segundo ponto, que na verdade é o terceiro ponto, eu não vou entrar agora. Mas a primeira coisa, pensa, por que eu estou trabalhando tanto? Por que eu estou me sacrificando tanto? Por que eu estou, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Para que é? Tem períodos na vida que você vai ter que se sacrificar. Eu quero comprar minha casa. Eu quero comprar aquilo. Tudo bem. Mas peraí, mas é a vida inteira com isso. Segunda coisa que ele diz aqui, que é muito interessante, contentai-vos com as coisas que tendes. Seja contente. Agora, preste atenção. Contentamento tem nada a ver com comodismo. Ah, eu não vou fazer nada porque eu estou muito contente com o que eu tenho. Tá, não. Tem muitas pessoas que confundem uma coisa com a outra. Mas o que ele está dizendo, seja feliz com aquilo que você já tem. Seja feliz. Se puder prosperar, vá firme. Vá em frente. Se for de maneira honesta. Se isso não compromete a sua vida espiritual, seu relacionamento com Cristo, faça isso. Mas, por favor, viva contente. Para pensar um pouquinho. Para que Deus vai lhe dar mais se você vive descontente? Para que ele vai fazer isso? Se não estamos felizes com o que temos. Você sabia que 90% das causas das nossas infelicidades são por aquilo que nós não temos e não por aquilo que nós temos? O descontente, ele inveja, ele cobiça, ele sofre com o sucesso dos outros, porque ele não tem contentamento com o sucesso dele. E entendo o que eu estou dizendo. Vai prosperar, quer prosperar, luta, batalha, vai atrás, mas vai celebrando, vai contentando com isso, vai sendo feliz, olha para a vida, porque é uma questão, o contentamento, mano, é uma questão de ótica, de se viver a vida. Outro dia eu estava visitando uma pessoa, eu nunca vi alguém tão descontente, uma pessoa saudável, porque o descontente, ele sempre se acha injustiçado pela vida, pelas oportunidades, pelos outros. O descontente, ele vive assim. E por Deus. E essa pessoa pode ter certeza.
Se você perguntar para ela o que é que te faria contente, ela vai dizer algo que ela nunca vai ter. Ah, eu quero um avião de última geração. Isso ela nunca vai ter. Só que ela esquece do que ela já tem. Ela tem duas pernas para andar, duas mãos para abraçar. O autor de Hebreus disse: contentai-vos com as coisas que tendes. O apóstolo Paulo diz assim: rapaz, se você tem o que comer e você tem o que se vestir, seja contente, velho. Viva contente. Em tudo dai graça. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. O cristão olha para a vida de maneira graciosa. Porque esse é um dos frutos do Espírito Santo. Tudo dai graça. Você é uma pessoa agradecida por sua vida, por sua família. Claro que tem coisas que nós nunca vamos agradecer e nem devemos, porque essas coisas que nos deixam descontente, às vezes, é o que Deus está usando, ou as circunstâncias, para a gente mudar, para melhorar. Eu moro dentro de um chiquete de porco. Aí eu, não, mas eu estou muito agradecido pisando na lama dos porcos aqui. Não é isso, não. Por Deus, sai daí. Aí, se você tiver agradecido para estar numa situação dessa, não é por... Está entendendo o que eu estou falando? Mas olhe em sua volta, você vai dizer, eu tenho coisas para agradecer. Você sabe qual foi o grande problema da nação de Israel? Se você ler 1 Coríntios, capítulo 10, por exemplo, ele vai falar de 7 pecados da nação de Israel. E um deles era o descontentamento. Eles eram muito murmuradores. Eles reclamavam de tudo. Eles chegaram a dizer na cara de pau que no Egito, onde eles eram escravizados, que eles estavam trabalhando feito escravos, morrendo sem nada, nada. Porque o faraó não queria só que eles produzissem, o faraó queria matar eles também. Naquele trabalho estafante, sem alimentação apropriada, eles chegam a dizer para Deus que no Egito era melhor, porque lá pelo menos tinha onde enterrar os mortos. É sério um negócio desse? É brincadeira uma coisa dessa? Por isso que Paulo diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Aprenda a ser agradecido. E por último, né, não vou me estender muito mais aqui, já estou com tempo avançado, ele diz a terceira coisa. Primeiro, viva-se a avareza. Segundo, seja agradecido. Terceiro, confia em Deus. Confia em Deus. Olha o que é que ele diz. Porque ele tem dito, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, fé. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Eles estavam aqui, o autor de Hebreus, ele cita o texto de Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, eles estavam para entrar na terra. E Deus está desafiando a nação de Israel a viver por fé. Olha, acredita, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Acredita. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque quem faz isso são os gentios, são pessoas que não creem em Deus.
Ele diz, olha as aves do céu. Elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam em celeiro. Mas quantas delas já morreram de fome? E Jesus diz assim, será que vocês não valem mais para Deus do que uma ave, do que um passarinho? Aí, verso 33 de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, bote as coisas na ordem certa. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele. Ou seja, busca Deus. Queira Deus. O provérbio vai dizer, eu acho que é Eclesiastes, não me falha a memória, que Deus abençoa os seus até quando eles estão dormindo. Que a vitória não é daquele que corre, mas é daquele que crê. A Bíblia está cheia desses exemplos. O nosso grande desafio não é que eu vou parar, cruzar meus braços e dizer, não, Deus vai fazer. Não vai. Deus não vai fazer. Eu talvez estava conversando com um jovem e eu disse para ele, eu disse, olha, preste atenção que a vaca ela não dá leite. Ele tomou, foi um susto. Como é, pastor? A vaca não dá leite? Verdade. A vaca não dá leite, não. Se você quiser o leite, você vai ter que tirar o leite. Que ela não vai lhe dar para você, não. Você vai ter que tirar, amarrar ela, amarrar os pés, o rabo, sentar num banco duro, acordar de madrugada, né, como fazem as pessoas que... E vai ter que tirar o leite. Vai ter que tirar o leite. Agora, lembra uma coisa. Essa é a tua parte. Porque o leite que está sendo gerado no seio dela é Deus que está produzindo. Mas tu tem que fazer a tua parte. Agora, por favor, acredite. Se aquele leite não for gerado, você pode sentar lá e não vai sair nada. Esse é o equilíbrio. Eu confio. Deus cuida de mim. Vou fazer minha parte, sem avareza, contente, alegre, feliz. Vou celebrar a vida, porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. A gente tem um cântico, né, que a gente canta demais. Deus cuida de mim à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E é verdade. Deus cuida. Deus cuida. Davi disse assim, olha, o rei Davi, já fui jovem, já fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um homem, uma pessoa temente a Deus mendigar o pão. Nunca vi. Deus cuida. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ele diz, de maneira alguma te deixarei. Essa palavra é para você hoje. Nunca, jamais te abandonarei. Eu quero terminar com isso. Eu estou falando para pessoas aqui que estão se sentindo desamparadas porque algo está dando errado. Na saúde, na família, nas finanças. Olha a palavra do Senhor. De maneira alguma te deixarei. Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aprenda a ler a Bíblia. Aplicar a Bíblia para a sua vida. Nunca, jamais, de maneira alguma te deixarei. Ele reforça, nunca, jamais te abandonarei. Você está ouvindo isso? Deixa eu falar para você.
Você está ouvindo isso? Deus está dizendo isso para você hoje, agora, nesse exato momento. Deus não está falando para a pessoa que você está pensando agora no momento. Deus está falando para você. Está falando com você. Quero terminar esse vídeo deixando isso. Nunca, de maneira alguma. O que é de maneira alguma? Nunca, jamais te abandonarei. O que é nunca, jamais? Nunca, nunca. Logicamente que a vida, ela segue o seu curso, como um rio. E um dia nós vamos descer né, vai chegar uma hora que nós vamos, a queda da água, vai acontecer isso. Essa água vai bater em pedras. Mas isso não significa que Deus não está cuidando. Isso não significa que Deus não está cuidando. Nunca. De maneira alguma. Isso é muito forte. Nunca, jamais. De maneira alguma. Você está ouvindo isso de mim, você está ouvindo isso de uma outra pessoa, é uma coisa. Mas você está ouvindo isso do próprio Deus. É por isso que você não pode, você não precisa ser avarento. É por isso que você deve viver contente, porque Deus cuida de você. Agora, se Ele não está te dando o que tu está querendo que Ele te dê, eu estou falando isso até materialmente, é porque se Ele te der o que tu está querendo, tu vai desviar. Tu vai desviar. E Ele disse, eu não vou dar. Porque o que você está me pedindo, você está me pedindo pedra pensando que está me pedindo pão. Você está me pedindo cobra pensando que está pedindo peixe. Se eu lhe der, você vai morrer com isso. Amém? Deixa eu parar aqui. Não vou me estender mais não. Deus falou com você aqui hoje? A chave está aqui. Para não ter uma vida avarenta e para viver contente com tudo que tem, é saber que Ele nunca, jamais, de maneira alguma, me abandonará. Olha, pensa num cabo ansioso, se chamava Josemar. Problema de gastrite, meu amigo, e a minha era emocional. Eu vivia tendo problema de gastrite. Uma vez levei uma repreensão do médico. O médico disse, foi para mim, você bebe cachaça, porque eu vou te dizer uma coisa, teu esôfago e teu estômago tá de um cara que bebe cachaça todo dia. O que é que tu tá fazendo da tua vida? Sabe o que era isso, gente? Ansiedade. Eu acordava, às vezes, pela madrugada, e eu ia orar sobre as minhas filhas pequenas, mas a minha oração não era a oração de um homem que crê que Deus estava no comando, que nunca, jamais me abandonaria. Era a oração de um homem ansioso. Meu Deus, se eu morrer, quem vai cuidar das minhas filhas? Como se eu pudesse cuidar das minhas filhas melhor do que Deus pode cuidar. E se eu perder o sustento, se eu perder o emprego, você já viveu isso? Cara, isso me trazia tanta, só trouxe problema para minha. E o médico disse, olha, toma cuidado, porque daqui a pouco tu vai ter um problema sério, sério, e talvez seja irreversível. Agora é só uma gastrite, mas vai avançar para uma úlcera. E depois vai avançar para coisa pior. E aí não tem mais jeito. Aí eu ficava ansioso, porque eu não queria ter isso. Ai, que loucura, Deus cuida de mim, eu não... Descansa. Meu Deus, isso é um inferno, mano, viver desse jeito, não. Isso é um inferno. Rapaz, é um inferno na terra. Queira isso não, mano. Queira isso não. Jesus diz assim, ó, quem de vós é capaz de fazer um cabelo ficar branco ou preto? Naturalmente, ele está falando, né? Porque a gente pode pintar.
Mas ele está falando de maneira natural. Quem é de vocês que é capaz de fazer? Se você não é capaz de fazer um cabelo, o que é um cabelo, gente? Ficar branco ou preto? Por que você está se preocupando com coisa maior, mano? Toca a vida. Celebra a vida. Comemora a vida. E luta, e batalha, e vai atrás, e conquista, mas celebrando. Sendo grato, agradecido. Contente, feliz. Porque, sabe de uma coisa? O pior que pode nos acontecer é o melhor. O pior que pode nos acontecer é o melhor. Qual é o pior? Morrer. Mas morrer aí está com Cristo. Se eu estou com Cristo, aqui eu vou estar com Cristo lá. Então, o pior é o melhor. O resto, filho, o meu maior problema, o seu maior problema foi resolvido na cruz do Calvário. Se você que está aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso urgentemente. Não vacile. Para não ter a eternidade para lamentar. Deus abençoe vocês. Já estou muito estendido demais aqui. Glória a Deus. Amém. Obrigado, dona Benilza. Falou forte. Paulo Henrique Girão. Show de bola, meu amado. Se prepara aí, viu? Vai entrar já outro dia desse aqui. Vai entrar na live, viu? Certeza absoluta. Amo você demais, demais mesmo. De todo coração. Sheiliana Nazareno. Que bom ter você aqui. Muito obrigado, viu? Jorge Henrique. Glória a Deus, meu amado. Amém. É o Henrique Jorge? Jorge Henrique Jorge. Que palavra. Obrigado, Vevé. Glória a Deus, amo você demais, viu? O Robertinho ixi, agora. Tiveram lá no culto, né, com a gente. A cabeça aqui foi assim. Às vezes falha, dá um apagão aqui. Bom dia para todos. Beijo no coração. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tá bom? Então, todos um bom dia. Até amanhã, hein? Até amanhã, se Deus quiser. Ocinha, amém. Bom dia para você também. Deus abençoe. Virgínia. Não vai dizer isso para ela, não. Viu? Eu ia falar Vivi, mas fiquei na dúvida aqui. Bebê. Não fala isso, não, senão ela vai ficar magoada. Um cheiro. Deus abençoe você. Tchau, Deus abençoe.